Seja bem-vindo a mais um momento especial de conexão com Deus. Se palavras de fé tocam o seu coração, te convido a se inscrever no canal para receber mais mensagens edificantes como esta. Juntos, seguiremos com fé e confiança no Senhor. Hoje vamos orar juntos para clamar ao Senhor por socorro em tempos de tanta falsidade e escassez de bondade. O Salmo 12 nos lembra que quando parece faltar a verdade e a fidelidade entre os homens, podemos confiar que Deus permanece justo e presente. Prepare o seu coração, pois nesta oração vamos buscar refúgio na pureza das palavras do Senhor, que são como prata refinada, trazendo esperança e força para não desanimarmos. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios, bajuladores, falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo a nossa total dependência da Tua graça. Olhamos ao nosso redor e vemos um mundo carente de bondade, onde muitas vezes o amor esfria, a verdade é abafada e a fidelidade se torna rara. Mas aqui estamos, Senhor, como filhos que confiam no Pai, que nunca falha, clamando: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons. Pai, Tu que sondas os corações e conheces a essência de cada um, vê que em muitos lugares a mentira e a falsidade têm dominado. Assim como diz o Salmo 12, cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Ó Deus, livra-nos dessa maldade, purifica-nos de toda intenção impura, para que sejamos instrumentos da Tua verdade neste mundo corrompido. Senhor, quantas vezes nos sentimos sozinhos, incompreendidos, cercados por pessoas que não prezam pela justiça nem pela retidão. Em meio a esse cenário, muitas vezes nosso coração quer desfalecer, mas nos apegamos à certeza de que Tu és o Deus que não abandona os que Te buscam. Fortalece-nos, Senhor, com o Teu Espírito, para que permaneçamos firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor pareça ruir. Deus de misericórdia, clamo por aqueles que, assim como eu, sentem-se angustiados pela falta de integridade no mundo. A Tua palavra nos garante que Tu és refúgio para os oprimidos e socorro bem presente na angústia. Vem, Senhor, e mostra o Teu poder mais uma vez, renovando em nós a esperança de que ainda existem pessoas fiéis, levantadas por Ti
para fazerem a diferença. Pai, te pedimos, sara a nossa terra, cura os relacionamentos quebrados, restaura os laços de confiança entre os homens, que possamos voltar a ver a amizade sincera, o amor genuíno, a compaixão verdadeira florescerem entre nós como testemunho vivo de que o teu reino está entre os homens. Senhor, livra-nos da tentação de nos conformarmos com este mundo e com as suas práticas desonestas. Não permitas que o nosso coração se torne frio ou indiferente. Ajuda-nos a ser sal da terra e luz do mundo, como nos ensinou Jesus, vivendo de maneira íntegra e amorosa, mesmo que sejamos minoria. Ó Deus, que as tuas palavras puras, como prata refinada, venham iluminar nosso caminho. Assim como o salmista declarou, confiamos que as tuas promessas são verdadeiras e imutáveis. Ainda que os homens falhem, tu permaneces fiel. Não nos deixes esquecer disso, Senhor, especialmente nos momentos de tristeza e desânimo. Senhor, reconhecemos que também falhamos muitas vezes. Não queremos ser contados entre aqueles que falam com falsidade ou que enganam os outros. Por isso, humildemente te pedimos, transforma o nosso caráter, molda a nossa essência, limpa o nosso interior, para que sejamos homens e mulheres segundo o teu coração. Deus eterno, sustenta-nos com tua mão forte, que a nossa confiança não esteja nos homens, mas em ti, que és rocha firme e inabalável. Ensina-nos a discernir entre o bem e o mal, a escolher sempre a verdade, mesmo que isso nos custe, mesmo que seja difícil, mesmo que nos isole. Pai amado, muitos têm perdido a fé na humanidade, mas nós reafirmamos a nossa fé em ti, o Deus que levanta os humildes e derruba os soberbos. Olha para os necessitados, para os aflitos, para os que clamam por justiça, e estende a tua mão de poder para salvá-los e protegê-los, como prometeste na tua palavra. Senhor, pedimos pelos líderes, pelas autoridades, por todos aqueles que têm influência sobre outros, que não se deixem corromper, mas sejam tocados pelo teu Espírito, para governar e liderar com sabedoria, justiça e amor. Levanta homens e mulheres bons, fiéis, comprometidos com a verdade, que sejam luz em meio às trevas. Ó Deus, contempla os que estão cansados, os que perderam a esperança diante de tanta maldade ao seu redor. Reanima-os, Senhor. Fortalece os seus braços, ergue as suas cabeças. Que saibam que não estão sozinhos, pois tu és o Deus que peleja por nós e que nunca abandona os que confiam no teu nome. Pai, mesmo que sejam poucos os fiéis entre os filhos dos homens, cremos que o pouco nas tuas mãos se torna muito. Tu multiplicas forças, tu renovas ânimos, tu levantas o caído. Por isso, mesmo diante da escassez, escolhemos confiar e continuar lutando pela verdade, pela justiça e pelo amor. Senhor, nesta oração inicial, entregamos a Ti tudo o que somos e tudo o que temos. Colocamos diante do Teu altar as nossas angústias, os nossos medos e também as nossas esperanças. Que este momento de oração seja para nós um marco de renovação espiritual, de fortalecimento da nossa fé e de compromisso com a vida íntegra que agrada o teu coração.
Senhor, prosseguimos em oração, com os nossos corações ainda mais entregues e atentos à tua voz. Sabemos que, assim como nos dias do salmista, hoje também vivemos tempos em que os homens se afastam de ti, seguem seus próprios caminhos e preferem a mentira à verdade. Mas como está escrito em Provérbios 12:22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Queremos, Senhor, ser esses que te agradam, que caminham na verdade, que não se deixam contaminar pela corrupção deste mundo. Ó Deus, purifica os nossos lábios, purifica as nossas intenções, que não sejamos encontrados entre aqueles que com lábios bajuladores e coração fingido falam ao próximo, como diz o Salmo 12. Ajuda-nos a ter um coração sincero, honesto, que ama a verdade e se afasta de toda a aparência do mal. Dá-nos coragem para sermos transparentes, mesmo quando isso nos exponha, mesmo quando for difícil, pois sabemos que tu és o Deus que sustenta os íntegros. Pai, o clamor do salmista é também o nosso. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, e nós reconhecemos com humildade que a bondade verdadeira só pode vir de ti. Como está escrito em Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Por isso, suplicamos, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, para que sejamos cheios da tua bondade, da tua graça, da tua misericórdia. Senhor, nos dias atuais, vemos tantos se levantando com arrogância, como os que dizem em seus corações: com a nossa língua prevaleceremos, os nossos lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Salmo 12, 4. Mas nós, ó Deus, declaramos com convicção que o Senhor é o nosso único Senhor, o único dono dos nossos lábios e do nosso coração. Submetemos a Ti todo o nosso ser e te pedimos: domina a nossa fala, dirige os nossos pensamentos, guia os nossos passos. Deus justo, sabemos que tu não ficas indiferente diante da opressão e da injustiça. Como afirma o salmista, pela opressão dos pobres e pelo gemido dos necessitados, agora me levantarei, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. Salmo 12, 5. Cremos nisso, Senhor. Levanta-te, Deus dos exércitos, intervém em favor dos que sofrem, protege os fracos, faz justiça aos injustiçados e glorifica o teu nome. Pai amado, precisamos tanto ouvir a tua voz neste tempo de tantos ruídos e confusões. Sabemos que a tua palavra é pura como prata, refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Salmo 12:6. Ajuda-nos a confiar plenamente nas tuas promessas, a repousar na segurança da tua fidelidade. Ensina-nos a filtrar o que ouvimos e a não nos deixar enganar pelas vozes enganosas deste mundo. Senhor, muitas vezes nos sentimos cansados de lutar pela integridade quando vemos tantos se entregarem facilmente à corrupção. Mas tua palavra em Gálatas 6:9 nos encoraja: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido.
Sustenta-nos, ó Deus, para que não desanimemos, para que prossigamos firmes, com os olhos fixos em Ti, sabendo que a recompensa virá. Deus de sabedoria, dá-nos discernimento para reconhecer os falsos profetas e os enganadores que, disfarçados de anjos de luz, espalham a mentira e a destruição. Como Jesus nos advertiu em Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Que o Teu Espírito Santo nos alerte e nos proteja de toda cilada do inimigo. Senhor, que o Teu amor seja a força que nos impulsiona a viver em verdade e a praticar o bem, mesmo quando o mal parece prevalecer. Como diz Romanos 12:21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ajuda-nos, ó Deus, a ser agentes de transformação onde estivermos, a espalhar luz nas trevas e a semear esperança onde há desespero. Pai, também te pedimos pelos que se deixaram levar pela mentira e pela maldade, pelos que se corromperam e se afastaram de Ti. Tem misericórdia deles, Senhor. Toca em seus corações, quebranta-os, conduz-os ao arrependimento e à reconciliação contigo. Pois, como está escrito em Ezequiel 18:23, Tu não tens prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Deus de amor, fortalece os lares, as famílias, para que sejam lugares de verdade, de fidelidade, de amor genuíno. Que pais ensinem aos filhos o caminho da retidão. Que esposos e esposas vivam em aliança e compromisso, refletindo a Tua bondade e a Tua fidelidade. Restaura, Senhor, os relacionamentos quebrados e planta nos corações o desejo sincero de viver segundo os Teus princípios. Senhor, que a nossa igreja, a Tua igreja, seja uma comunidade que valoriza a verdade e a justiça, que não compactuemos com a hipocrisia nem com a falsidade, mas sejamos conhecidos como o povo que ama a Deus e ao próximo com sinceridade. Dá-nos ousadia para denunciar o pecado, mas também misericórdia para acolher o arrependido, seguindo o exemplo de Cristo, nosso Salvador. Pai, clamamos ainda pelos jovens, que tantas vezes são seduzidos pelos enganos deste mundo, pelas promessas vazias e pelos caminhos de corrupção. Guarda-os, Senhor. Protege as suas mentes e os seus corações, que encontrem em Ti a fonte de vida, o modelo de caráter, o propósito verdadeiro para as suas vidas. Deus, que a nossa confiança esteja sempre firmada na Tua palavra e não nas palavras volúveis dos homens. Como disse o profeta Isaías, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 48. Que esta certeza seja âncora para a nossa alma, mesmo quando a instabilidade e a falsidade pareçam dominar. Senhor, prosseguimos nesta oração, sabendo que Tu nos ouves e que a Tua mão está estendida para nos socorrer. Mesmo que os fiéis sejam poucos, mesmo que os homens bons escasseiem, nós escolhemos ser parte desse remanescente que permanece firme, que Te busca com sinceridade e que confia
que tu, ó Deus, preservarás os que te amam até o fim. Senhor, ao nos aproximarmos do final desta oração, queremos mais uma vez reafirmar a nossa total dependência de Ti. Sabemos que, por nossas próprias forças, jamais conseguiremos resistir aos ventos da mentira e da corrupção que sopram sobre o mundo. Por isso, suplicamos, reveste-nos com a Tua armadura, para que possamos permanecer firmes no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer inabaláveis, como nos orienta a Tua palavra em Efésios 6,13. Pai, fortalece o nosso coração com a certeza de que mesmo quando o mundo parece mergulhado na maldade e na falsidade, Tu és o Deus que preserva os justos. O Salmo 12 termina com esta promessa: Tu, Senhor, os guardarás. Desta geração os livrarás para sempre. Cremos nisso, Senhor. Somos guardados por Ti, protegidos sob as Tuas asas, seguros em Teu amor que nunca falha. Deus eterno, que nunca deixemos de confiar na Tua justiça, mesmo quando ela parece tardar aos olhos humanos. Ajuda-nos a lembrar que Tu és longânimo e misericordioso, que não retardas a Tua promessa, mas és paciente para que todos venham ao arrependimento, como nos ensina 2 Pedro 3,9. Que ao invés de nos impacientarmos, aprendamos a esperar em Ti com fé, esperança e perseverança. Senhor, pedimos também por um despertamento espiritual sobre a nossa geração. Que muitos sejam tocados, transformados, despertados para a realidade do Teu reino, para que a bondade volte a florescer, a fidelidade seja restaurada e a verdade volte a ser honrada entre os homens. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos nas Tuas mãos, como luzes que brilham na escuridão, apontando sempre para Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Pai, que ao sairmos deste momento de oração, não o façamos como quem apenas repetiu palavras, mas como aqueles que foram profundamente impactados pelo Teu Espírito e transformados à Tua imagem. Que a Tua verdade nos molde, nos purifique e nos envie de volta ao mundo como testemunhas vivas da Tua fidelidade, da Tua justiça e do Teu amor inabalável. Senhor, ajuda-nos a ser respostas de oração neste mundo tão carente de bondade e fidelidade, que, onde houver falsidade, possamos ser portadores da verdade. Onde houver maldade, sejamos agentes do bem. Onde houver desesperança, levemos a Tua esperança que não falha. Que as nossas vidas sejam cartas vivas, como disse o apóstolo Paulo, conhecidas e lidas por todos os homens, testemunhando o Teu poder. Deus de paz, enche os nossos corações com a Tua presença, para que mesmo em meio às tribulações e aos desafios, possamos experimentar a paz que excede todo o entendimento, guardando as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus, conforme Filipenses 4:7. Que essa paz nos sustente, nos acalme e nos conduza em segurança, até o dia em que estaremos plenamente contigo, livres de toda corrupção e de toda maldade. Por fim, Senhor, te agradecemos por nos ouvir, por nos acolher, por nos amar.
Obrigado porque mesmo quando os homens falham, tu nunca falhas. Mesmo quando a bondade se esconde, tu permaneces bom. Mesmo quando a fidelidade é rara, tu permaneces fiel. Em ti confiamos. A ti entregamos a nossa vida, hoje e para sempre. Amém. Que esta oração e meditação no Salmo 12 renove a sua esperança e fortaleça a sua fé. Lembrando sempre que, mesmo em tempos de escassez de bondade e fidelidade, Deus continua soberano, guardando e sustentando aqueles que permanecem fiéis a Ele. Que ao sair deste momento, você escolha ser um reflexo da verdade, da integridade e do amor divino no seu dia a dia, sem se conformar com o mal, mas vencendo-o com o bem. Deixe que a pureza da palavra de Deus guie suas decisões, transforme seu caráter e inspire suas ações, sendo luz onde houver trevas e esperança onde houver desânimo. Reflita sobre como, com pequenos gestos diários de bondade, você pode ser um agente de transformação no mundo. Que a paz do Senhor esteja sempre com você. Se as palavras do vídeo de hoje te tocaram de alguma forma, gostaria de lhe convidar a se inscrever e ativar o sininho para continuar recebendo vídeos como este. Juntos, podemos fortalecer uns aos outros em oração. Se o seu coração clama por mais, clique no vídeo que aparece na tela e continue em sintonia com essa palavra de fé. Que a graça de Deus esteja com você hoje e sempre.